muito bem-vinda! Oi, Ana, oi, pessoal. Bom, hoje então a gente está aqui no nosso papo com nutricionistas que vivem da consultoria, que vivem da nutrição. E a Lucimar vai trazer para a gente a experiência dela. E antes dela começar a contar, vou perguntar de onde que a Lucimar está falando, qual que é a cidade dela. Eu sou de Dracena, interior do estado de São Paulo, quase divisa com Mato Grosso do Sul. Ah, fica perto de Mato Grosso do Sul? Sim, uns 50 quilômetros, aí tem o rio, atravessa o rio, já é Mato Grosso do Sul. Ah, Lucimar, então você está pertinho, é pertinho, não deve ser, né? Da Ellen, lá em Cáceres, lá em Mato Grosso, lá em Campo Grande. É perto, não é longe não, É. é perto. Ah, gente, que coisa boa saber disso. Lucimar, e você então, nutricionista, conta um pouquinho para os nossos seguidores de como é que você começou aí a sua trajetória como nutricionista, quando você se formou, conta um pouco do começo da sua vida profissional. Eu me formei em 2011 e logo em seguida, com 6 meses, eu passei num concurso público, numa cidade próxima daqui, e fui trabalhar nessa cidade. Eu fiquei nessa prefeitura há um ano. Foi até pagar algumas contas que eu tinha feito durante a faculdade, para me manter durante a faculdade. Aí saí e depois disso eu fui trabalhar como consultora. Com detalhe, sem saber que eu era consultora, né? Ah, essa parte é uma parte ótima que eu adoro quando a Lucimar conta essa história dela, que ela estava trabalhando, mas que não sabia, né, que era consultora de alimentos. Lu, mas Não, você escolheu nutrição porque você queria mesmo, você gostava da profissão, você já era uma profissão que você queria. Como que foi isso? eu escolhi a nutrição assim. Eu trabalhava na limpeza de um hospital e eu queria fazer uma faculdade, mas eu não sabia qual, né? Não tinha me identificado ainda. Mas eu sempre gostei muito da área da nutrição, essa questão da alimentação, eu sempre fui voltada para alimentação saudável. E um dia eu peguei e dei meio que um cardápio para uma amiga que estava fazendo tudo errado. A gente estava no refeitório do hospital. E uma outra amiga pegou e falou: por que você não faz nutrição? Você falou como uma nutricionista. Aí eu olhei para ela e falei: não tem noção. Eu nem imaginava o que fazia um nutricionista. Aham. Mas chegou à tarde em casa, né? Depois que eu cheguei do plantão e tal, eu tava lavando louça e aí meu ex-marido perguntou pra mim: você já escolheu o que você vai fazer? Aí eu peguei e falei: ah, não sei, eu tô pensando em fazer gestão empresarial. Aí ele olhou: ah, de fresca do jeito que você é, desse jeito. Fresca do jeito que você é, você tinha que ser nutricionista. Aí o papo caiu. No mesmo dia, Lu? No mesmo dia. Aí eu Gente, aí você falou, é isso. aí eu falei: não, eu vou ver o que faz um nutricionista, né? Mas não vi a hora de chegar para passar minhas 36 horas de descanso para eu chegar no plantão de novo e conversar com a nutricionista do hospital. Aham. E aí eu fui conversar, perguntei, ela falou o que fazia, eu falei: é o que eu quero para mim, né? Fiquei assim, empolgada e falei: vamos lá tentar o vestibular. Eu já estava guardando dinheiro para a faculdade, porque eu guardei 2 anos de dinheiro para tentar o Escola da Família. Não consegui na época, mas consegui FIES, e foi assim que surgiu a nutrição. Gente, mas que coisa mais interessante. Aí você foi e entrou para o curso de nutrição, então foi em 2008, 2008. 2008 eu entrei. E aí Não, você se formou 2007. em 2007. E aí você se formou em 2011. E aí você Isso. já saiu empregada, então, nesse... Era na prefeitura. Eu me formei em janeiro de 2011. Aí assim que eu peguei o diploma, eu já fui numa instituição daqui de Dracena, do Novo Amanhecer, né? Que dá suporte, encaminha adolescentes para o mercado de trabalho. Aí eu fui ser voluntária lá
Aí eu fiquei, não fiquei nem 6 meses, não deu nem tempo de ficar 6 meses de voluntária, porque eu tinha feito o concurso, fui convocada, né, para o concurso. Aham. Então foi um concurso, você chegou a passar no concurso. Só que aí, então, você ficou um ano nesse concurso, né, da prefeitura, e depois Foi, você saiu, pediu exoneração, foi assim, você simples saiu mesmo. aí, tá aí. Assim, eu não sei como são as prefeituras, né? A gente não pode generalizar. Aham. Mas às vezes o trabalho na prefeitura limita muito a gente. Eu sou muito dinâmica, eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo e aí já viu, né? Você tem que ser mais devagar, dependendo do lugar que você vai trabalhar. Você não pode ir com tudo. É. E a gente fica realmente assim. Eu também trabalhei em órgão público durante algum tempo e eu me senti assim como você, bastante limitada, né? A gente, quem tem assim um pouquinho desse desejo empresarial, né? Desse tino empresarial aí, é muito difícil ficar num órgão público, realmente. Porque a gente fica de fato limitado porque você tem que respeitar, né? Todas as circunstâncias ali do negócio, né? Dependendo de quem está no comando, é uma coisa, dependendo de quando muda tudo, né? E aí você tem que fazer tudo diferente. Enfim, os projetos às vezes não caminham, né? Porque o projeto de um não era o projeto do outro. Então, Exatamente. eventualmente, acho que assim, eu também já vivi isso, sei mais ou menos o que você passou. E aí você corajosamente pediu demissão da prefeitura e embarcou na sua vida profissional empreendendo, então. Foi. Aí eu saí da prefeitura, exonerei e depois, em seguida, como primeiro cliente, eu peguei um supermercado, logo em seguida eu peguei uma panificadora, e aí foi indo, né? Aí veio fábrica de pizza, veio rotulagem, eu nunca. Depois disso, eu sempre migrei entre a consultoria e depois disso eu passei em outro concurso público, fui também, mas não me adaptei também. Enfim, nunca saí da consultoria, sempre fiquei com as duas coisas. Fora que eu já tive consultório, também continuo na área clínica. Lucimar, e quando você começou esse trabalho, né? Que foi o supermercado primeiro, depois a panificadora, eles que te procuraram ou você que foi apresentar o seu trabalho? Foi uma indicação de uma amiga, né? Ela tinha outra profissional, mas eu não sei o que ocorreu, ela saiu. E aí minha amiga pegou e falou, olha, eles estão precisando, você tem interesse? Eu falei, eu tenho. Aí ela pegou e falou, então vai lá e conversa. Aí a proprietária já estava esperando, né, eu conversar. A gente foi, nós acertamos e foi complicado, assim, porque a faculdade não dá recurso para a gente, não dá suporte, nunca tinha ouvido falar em consultoria. Eu acredito que agora tenha essas aulas, né? Mas na época não. O mais perto disso que tinha era o UAN, administração de UAN, e, e assim, era mais uma coisa voltada para você administrar a parte de RH e as legislações, que foi o que eu aprendi no UAN. O restante eu tive que aprender na prática. E aí você foi para um supermercado, né? E depois para uma panificadora, setores que a faculdade normalmente não fala de jeito nenhum, né? A Nem faculdade não nos apresenta esses possíveis clientes, né? A faculdade dentro da UAN, ela apresenta restaurante, cozinha industrial, mas esses outros negócios de alimentação, né? Panificadora, supermercado, cafeteria, nossa, sorveteria, loja de açaí, pamonharia, tantos passou. outros, açougue, mercadinhos, empórios, né? Nossa, é coisa assim, buffet, né? Restaurante de todo tipo, pizzaria, sushi. Então, enfim, assim, é um universo
que realmente não é apresentado, e por incrível que pareça, como eu converso com muitos nutricionistas aí pelo Brasil afora, muitos estudantes, eu percebo que ainda é a mesma situação, né? Que não mudou, que não se fala ainda sobre isso. E por que, Lucimar, que você fala assim, que você não sabia que você fazia consultoria? O que você achava que você fazia então? Eu me apresentava como uma nutricionista que prestava trabalho para a empresa. Era assim, até conhecer o 5K. Ah, então aí tudo mudou na hora que você conheceu o 5K. E já que você falou quando conheceu o 5K, como é que foi esse nosso encontro? Né? Como é que você me conheceu? De toda coisa triste, sempre tem uma coisa boa, né? História da minha avó, e aí eu quis me distrair um momento, tava bem triste assim, aí abri o Instagram. Daí dei de cara com você, fazendo, né, falando do 5K, da consultoria. Aquilo me despertou assim, vou fazer o curso. Eu nem tinha, tava falando sobre a jornada. Eu nem tinha feito a jornada. Lembra meu namorado, amor? Vou fazer mais um curso. Então foi na época da jornada, na jornada 5K, mas você não fez, não chegou a fazer a jornada 5K durante enquanto ela estava acontecendo. Não, eu fiz depois, no domingo à tarde, quando eu vim do velório da minha avó, né? Quando eu tô assim, triste, eu tenho que trabalhar, fazer alguma coisa para me distrair. E aí, ou estudar, que eu gosto muito, então eu abri, falei, vou ver isso aqui, né? Mas eu já estava decidida. Você ia abrir as inscrições na segunda-feira e eu já tinha feito tava esperando já. Tinha colocado na agenda, no despertador, para poder ser das primeiras. E aí eu maratonei a jornada. E fiquei louca, não vi a hora de abrir a inscrição para poder fazer 5K. O que te chamou mais atenção nas aulas da jornada 5K? Que fizeram assim com que você decidisse mesmo sem me conhecer, que você tinha acabado de me conhecer, conversou, viu as aulas da jornada e decidiu, isso foi suficiente para você comprar o curso Nutri 5K. O que mais te chamou atenção? Primeiro, assim, foi o seu profissionalismo, né? E a sua recepção, você foi muito receptiva. Eu passei a te seguir, você mandou uma mensagem já, né? De boas-vindas, né? No Instagram e tal. Aquilo para mim já foi o máximo, porque a gente segue todo mundo e ninguém faz isso. Só a Ana mesmo. Eu até falei, perguntei, né, do 5K, porque eu não tinha noção. Você falou da jornada, e aí você mandou o link, mas eu não acessei na hora, porque estava no velório, mas eu já fiquei interessada. E assim, depois que eu vi as aulas, o quanto você entrega, a sua forma, a dinâmica que você coloca nas aulas, que é muito fácil para a gente absorver, para aprender, porque tem às vezes a pessoa fala, mas não entrega tanta coisa, né? E não, você é aberto, assim, fala e a gente de fácil compreensão, fica fácil de compreender o que você fala, sem contar seus materiais, né? Que eu fiquei louca quando eu comecei a ver as coisas que você entregava. Falei, ensina a jornada, ela entrega isso, imagina no curso. Realmente, os materiais da jornada, eu sempre fico encantada com os materiais da jornada. Eu gosto de fazer os materiais da jornada, né? Cada vez que a gente faz uma jornada nova, a gente renova os materiais. Porque aqui no Domínio Nutrição, no Nutri 5K, você está dentro dele, você já viu, né? A gente não gosta de fazer a mesma coisa. A gente está sempre renovando, o curso está sempre sendo melhorado, né? E na jornada é a mesma coisa. E aí você entrou para o curso, você entrou na turma 8, 7, se não me engano, você entrou na turma 6, né, Lucimar? Foi, na turma 6. Foi. E aí eu fiquei até admirada, assim, depois que eu iniciei o curso, o quanto de material você colocou, porque no início eu estava com alguns dias mais livres, né? E aí comecei a maratonar as aulas também. Fiquei brava porque bloqueou.
As aulas eu não consigo acessar. O quarto módulo. O quarto módulo, né? Aquele módulo maravilhoso, que é o da implantação das boas práticas, né? Aí te mandei mensagem e falei, ó, aconteceu alguma coisa, acho que foi, não sei se foi no curso na Hotmart, aí que você falou que ia deixar para as pessoas poderem acompanhar, né? Aí eu entendi. Eu falei, não. Calma, Lucimar, calma, Lucimar. Mas aí, então, depois que você entrou, é que você foi entender essa carreira de consultoria. Sim, depois que eu entrei, eu falei, gente, eu sou consultora de alimentos e eu me apresento só como prestadora de serviços. Falei, não, E por que agora, você acha assim, que qual que é a diferença em se apresentar como uma prestadora de serviços e se apresentar como uma consultora de alimentos? O que é a diferença? primeiro que como prestadora de serviço, é que tipo de serviço? Fica meio vago, né? Não te dá uma identidade. Consultor de alimentos já dá uma identidade para a pessoa. E, pelo menos Sim. para mim foi assim. Me deu uma identidade. Eu sou uma consultora de alimentos. O que é isso? E daí eu falo, né? Eu falo que eu sou uma nutricionista consultora de alimentos. E aí as pessoas perguntam, eu falo que eu trabalho com a qualidade dos alimentos, né? Com as boas práticas de fabricação. Então, assim, deu uma autoconfiança. Eu fiquei mais autoconfiante para falar do meu trabalho, para poder me apresentar para as pessoas. Porque tinha vezes que eu ficava até meio assim, eu sou prestadora de serviço. Ah, mas você faz? Ah, eu faço serviços de nutrição dentro dos comércios de alimentação. Era assim, eu ficava procurando palavras para falar. Você sabe, E Lucimar, que eu percebi também que uma coisa que o Nutri5K traz, o Domínio Nutrição traz, que eu procuro levar mesmo para você, é muito mais do que ensinar sobre consultoria. É trazer posicionamento profissional. exatamente. Agora, Falando aí, né? A gente sai da faculdade muito crua em termos de posicionamento profissional. E aí acontece isso que você disse, uma insegurança muito grande. E aí essa insegurança ela nos atrapalha muito no sentido de irmos além, né? De termos confiança, de apresentar um trabalho, a gente dar valor no trabalho. Igual você falou, às vezes eu tinha até vergonha de falar o que eu fazia. Às vezes, né? Não é bem vergonha, mas às vezes você não sabia o que falar. E aí você nem falava do seu trabalho. exatamente. Eu ficava procurando palavras e assim, o 5K você até tipo dá meio que um roteirinho. A gente tem como chegar e falar, ó, eu sou assim e tal, tal, faço isso, 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 isso. Não é aquela coisa que, tem que tirar da minha cabeça e porque já dá o nervosismo, porque não fomos treinados na faculdade, não fomos treinados para isso. A faculdade nos passa o conhecimento básico daquilo ali, né? O aprofundamento a gente vai buscar depois, no dia a dia, e com os livros, com as legislações, com as E, atualizações. e isso então te encorajou a buscar novos clientes. Ah, sim, né? Buscar novos clientes, me apresentar até para as pessoas que eu conheço, porque é nutricionista, mas faz o quê? Porque o nutricionista é muito visado como clínica. Então as pessoas veem mais assim, se você estiver na área da clínica ou do emagrecimento, então você acaba sendo bem visto pela população, pela sociedade. Mas se você trabalha em outro segmento da nutrição, Aí, mas e ainda não consegue se posicionar, colocar para as pessoas o que você faz de forma que elas entendam a importância do trabalho do consultor, aí tipo assim, nutricionista pé de chinelo, né? Aquela coisinha assim de, acho que não tem muita fama, sabe assim? Porque, infelizmente, nutricionista até um tempo atrás era muito visado como clínica. Como consultor, como não era conhecido, né? A gente também, inclusive eu como consultora, nem sabia que eu era consultora.
Ai, Lucimar. E você foi um fato assim bem interessante, porque você não teve objeção para comprar o 5K. Você já foi direto para o curso. E o que dentro do curso, depois que você entrou, o que mudou, além de você se ver como uma profissional, se valorizar, usar a carreira que você estava escolhendo, o que mais mudou para você, né, depois que você entrou aqui para o 5K? Eu acho que o ponto-chave, Ana, foi a autoconfiança. Porque já surgiu um Instagram, né? Tá um pouco parado por conta da rotina, que acabei ainda não colocando prioridade nisso, mas tá saindo, de vez em quando sai uma postagem, sai uma coisa, sai outra. Surgiu o Expert alimentar, né? Inteligência alimentar. Ficou muito bacana o Instagram da Lucimar, né, que é o Expert Inteligência Alimentar, né? Com a logo verde, né, Lu? É, a logo verde, o fundo azul, E o fundo azul, ficou bem cada minha bonito. com o nome, né? E eu fiquei muito feliz, assim, porque a princípio era Quality Nutri, tinha colocado, feito um blog, a única coisa que eu tinha feito era um blog, colocado acho que uma ou duas postagens no blog como Quality Nutri. Mas assim, não era aquela coisa que me encantava com o nome. Aí depois eu fui pesquisar, eu vi que já tinha. Tem mil, né? Um monte de quality alguma coisa. E eu e eu assisti aula de Instagram, né? De como montar a Você empresa. montar a sua logomarca depois que você entrou no 5K ou quando você assistiu a aula da jornada? Porque na aula tem uma aula da jornada que a gente ensina, né? Como montar a logomarca. E depois foi. Porque você foi assim, vapt-vupt, assistiu a Foi, jornada e entrou o 5K, né? foi. Não, foi depois do 5K. Antes do 5K eu tinha feito só o blog, por estímulo do meu irmão e da minha cunhada, né? Mas eu estava ainda assim com o nome. Aí depois que eu vi o módulo, e aquilo ficou em mim. Eu falei, não, agora tem que dar um nome que me encante. Tem que dar E um nome. antes do 5K, você não apresentava a sua empresa Quality. Você só se Não, apresentava a Lucimar nutricionista, prestadora de serviços. Hoje você já fala na Expert. não é expert. Hoje você apresenta Expert. Hoje você... Você chegou a fazer o seu cartão, Lucimar? Ainda não, Ana. Eu fico no boca a boca mesmo. É que sou um pouco. Apesar de ter vergonha, eu ainda consigo chegar na pessoa e conversar. Mas eu acho que isso que você está falando é uma coisa muito importante, porque tem muito nutricionista que acha que para ter a consultoria precisa de fazer cartão, precisa de fazer folder, e você não tem cartão ainda. Não, não Você tenho cartão. chega para prospectar, para vender o seu trabalho, contando quem você é, usando aquelas nossas técnicas lá do 5K, né, as nossas scripts, sem cartão nem nada. E você conquista clientes, Lucimar. Isso, clientes, porque agora é posicionamento, né, Ana? Sim. É diferente uma pessoa que chega com autoconfiança. Por que eu fui tão decidida em comprar seu curso mesmo sem investigar e ir lá procurar, saber e ficar naquela coisa que a maioria das vezes a gente faz? Seu posicionamento. Você se posicionou de uma forma que me atraiu a atenção. E eu gostei do seu posicionamento. Então, eu vejo assim, o posicionamento é tudo. E você ensina muito isso no 5K, de como a gente se posicionar com o cliente na hora né, de prospectar o cliente, de como se posicionar na hora de fechar um contrato, como fechar esse contrato. Então, dando uma confiança, porque eu cometi muitos erros durante todos esses anos, esses 11 anos. Né? E errando que a gente aprende, claro. Sim. Mas o curso me deu uma clareza muito grande em muitas coisas. Que muitas vezes eu agia como CLT, né? Eu tinha um posicionamento, mesmo sendo consultora. Eu nunca tinha sido consultora e nem tinha sido orientada para isso.
Então, em muitos lugares que eu trabalhei, às vezes eu tinha posicionamento de CLT e não de consultora. Eu não sabia precificar, né? Uhum. Intuição, quando eu vi a aula de precificação, eu vi que eu estava cobrando de uma forma até de acordo com o curso ensina, né? Porque eu ia pela tabela da federação e você ensina a gente a fazer os cálculos pela tabela da federação. Eu vi que eu não estava por fora, mas foi por intuição, não porque tinha alguém me orientado, que é diferente agora. E eu vejo que muitas vezes eu recebo alguns directs de colegas falando para mim assim: ah, mas eu já tentei ser consultora, mas não dá certo. E uma coisa que eu acho que muitas vezes a pessoa não acordou é porque ela entrou para a consultoria, mas sem nenhum preparo para a consultoria. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção agora. É manter o jeito de pensar de CLT querendo ser consultora. E é Sim, isso que vai para frente. Porque ser consultora não é ser CLT. São não, é de situações bem. diferentes. E aí, às vezes, a pessoa entra sem nenhum planejamento, sem nenhum conhecimento, que precisa se posicionar diferente, precisa aprender a vender os serviços, precisa entender que tipo de serviço que vai prestar, porque às vezes a pessoa entra e ela vai oferecer o serviço, mas ela não sabe nem o que oferecer. Ou oferece um montão de coisas que o cliente olha e fica assim, confuso, né? É, Então, isso que você está falando aí é uma coisa muito importante. E que às vezes eu escuto as pessoas, ah, já tentei de tudo. Como assim? Será que você tentou de tudo mesmo? Né? é bem. E pode falar. Eu vou colocar uma situação que eu vivi, né, num dos clientes. Eu fiz um trabalho que era de fluxograma, era o layout, o fluxograma. Como eu tinha cabeça de CLT, né, na época, eu tinha fechado o contrato pelo valor X por determinados trabalhos. E aí, o engenheiro que era responsável para fazer isso, ele precisava da documentação estadual. Estava lidando com a vigilância estadual. O engenheiro não fazia da forma correta, eu fiz, né, o que era para o engenheiro fazer e eu não cobrei, porque para mim estava dentro do que eu tava ganhando para aquilo. E hoje eu olho e falo, não, de forma nenhuma. Se ocorresse isso, já ia ser um outro valor, porque eu estava lá para as boas Quer práticas, dizer, para o ele manual. ganhou no seu lugar, né, Mar? Esse manual eu virei 2 noites e um dia para fazer, porque a gente fechou o contrato, ele falou, então, depois de amanhã eu tenho que estar na vigilância com o manual pronto. Quê? E aí Foi uma... você cobrou essa pressa dele, né? Você cobrou o preço que você cobraria para fazer um manual em 2 semanas ou em 3 semanas, você cobrou o mesmo valor para fazer em 2 noites, né? 2 noites e um dia. Um E dia. isso é uma coisa que realmente a gente vai entendendo, e no curso eu falo muito para vocês. O cliente precisa entender também, e a gente é que mostra para ele que se ele tem pressa, né, o valor é diferente. E a gente não Diferente? vai para a mesma coisa. Se eu tenho um prazo para fazer, não, mas eu estou com pressa, lá, então você tem que pagar pela sua pressa, né? Exatamente. E isso Isso, tudo, isso se chama posicionamento de mercado, é saber se posicionar junto com o cliente. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter aquilo que você estava falando lá no começo, aquela autoconfiança. E essa autoconfiança. autoconfiança, ela vai sendo adquirida. Ela não nasce assim da noite para o dia. Normalmente ela vai sendo adquirida. E ela é adquirida com conhecimento, ela é adquirida com vivência, né? Ela é adquirida com experiência e com conhecimentos que não são técnicos de nutricionista só. Né? Que tem Exato. outras habilidades envolvidas na área de consultoria. Às vezes a pessoa acha que para tornar consultora, essa pergunta também chega direto, Lu. Para ser consultora, Ana, que curso de especialização que eu faço? Aí eu 5K. fico até assim pensando, o que eu vou responder, né? Porque senão a pessoa vai achar que eu estou querendo só vender meu curso. Mas eu penso,
Gente, que curso de especialização que ensina a ser consultor, né? O curso de especialização, até agora, não sou contra o curso de especialização, de jeito nenhum. Mas ele ensina técnica, coisa técnica que a gente viu na faculdade superficialmente, e o curso de especialização vai te aprofundar. É. Mas como é que chega num cliente? Como é que acorda para essa realidade que você acabou de descrever? Nossa, eu fiz um manual que eu podia ter cobrado diferente. Nossa, eu fiz um trabalho para um engenheiro e eu não ganhei nada com isso. Né? Então, essas coisas a especialização não vai mostrar. Eu só fiquei com o crédito do trabalho perante a vigilância, porque eu mandei todo para ele, porque ele precisava da assinatura dele, né? Aí eu mandei para ele imprimiu, fez a impressão errada. E o proprietário falou, vamos lá para a vigilância que ele queria, porque queria que eu acompanhasse ele. E a vigilância não era em Dracena, era em Venceslau, a estadual aqui é em outra cidade, Presidente Venceslau. E nós fomos. Quando chegou lá, ele abriu o papel do engenheiro, a fiscal reprovou na hora. Ela falou, não, não é isso aqui. E ela veio em cima de mim. Interessante que ela veio em cima. Ela falou, isso aqui, você como nutricionista, você sabe que isso aqui está errado. Olha isso aqui. E começou a falar. Falei, opa, você me permite falar? Ela falou, sim. Eu falei, esse não foi o papel que eu fiz. Esse não foi o documento que eu fiz. Aí ela pegou e falou, por quê? Foi você que fez? Falei, sim, fui eu que fiz. Aí o proprietário falou, foi ela. Ela fez, mandou pro engenheiro. Ai, foi minha sorte, né? Aí ela pegou e falou, mas isso aqui tá errado, eu não vou aprovar. Eu falei, você me permite colocar... Eu tava com o meu pendrive, com o documento no pendrive. Falei, você me permite colocar o meu pendrive no seu computador, mostrar o documento? Ela falou, sim, permito. Aí eu coloquei. Na hora que eu olhei, que ela olhou o layout, o fluxograma, né, aquilo tudo que eles pedem, toda a documentação, ela falou, esse aqui eu aprovo. Esse eu aprovo. Agora esse outro não. Você leva de volta, manda ele imprimir isso aqui e carimbar, porque eu preciso da assinatura dele. Falou, mas ó, esse daqui, hein? Esse daqui que ela tá me mostrando agora. Diferente disso, eu não aprovo, não. Mas esse eu aprovo. Então, assim, eu só recebi o crédito pelo trabalho. Nossa, Lucimar, mas isso foi abençoado. E eu tenho certeza que isso também trouxe para você, assim, um poder, né? Naquela hora, falou, nossa, eu sou poderosa. É isso. Quando a gente começa a trabalhar, né, com esse outro olhar, é tão, assim, bacana, porque isso vai dando um empoderamento de verdade para a gente, né? De quem a gente é, do profissional que a gente pode se tornar. Começa a dar perspectiva para a gente, né? Você começa a enxergar um horizonte que antes você não via, que a coisa parecia que era só até aqui. E quando você começa a abrir esse leque, que você vai vendo um horizonte muito amplo para a nossa carreira. Hoje você está atendendo que tipo de cliente, Lucimar, na consultoria, na Expert? Tem rotulagem. Pego muita rotulagem, viu, Ana? Porque tive até um cliente que ele foi até a Damantina, dá 50 quilômetros, que foi a cidade onde eu fiz a faculdade, procurando por um nutricionista que fizesse rotulagem. E uma na cidade dele. A importância da divulgação do trabalho, né? Sim. Eu não tinha essa coisa de divulgar o meu trabalho. Quando alguém perguntava, eu só falava que eu era consultora e nisso. Mas tem vários segmentos. Tem vários segmentos. Como o supermercado é o cliente principal, assim, né? Que já estou há muito tempo, desde o início. Que inclusive lá eu sou RT, que é uma coisa que no curso explica bem, deixa bem definido também a diferença de RT e de consultor, né, de assessoria e de consultoria. Lá você tem um contrato de assessoria com ele. De assessoria, né, eu sou assessora. Assim, aí depois do 5K, hoje eu olho, eu já vou pensar, rever um valor diferente para assessoria, não coloco mais, que o meu contrato já foi assinado, né, na cabeça que eu tinha antes do 5K,
Mas hoje o contrato de assessoria é outro valor. É outro valor porque eu vi a diferença entre um trabalho e outro. Uhum. Mas vai chegar a hora, né? Que esse contrato vai ter que ser, de alguma forma, vai ser renovado, ou você vai poder fazer aditivo com ele, né? E aí você É, vai poder já se posicionar de outra forma nesse contrato daqui a pouco. E aí às você vezes aparece manual, treinamentos, ixi, tem muitas coisas. Então, Essa área é muito você ampla, né? tem feito trabalhos, você hoje tem uma assessoria fixa, né, com um rendimento fixo para você, e você faz trabalhos, como chama, que não são fixos, né? Você faz trabalhos pontuais. Isso, Então, por exemplo, elaboração de manual, elaboração de rótulo, faz parte hoje do seu portfólio de atividades da sua empresa. isso. Né? Então, Faz assim, você já consegue colocar, entender e colocar a sua esteira de produtos. totalmente. Porque antigamente eu achava que, eu fechou o contrato, eu vou ter que fazer tudo dentro da empresa. Eu tinha essa visão. Né? Nos outros lugares que eu havia fechado o contrato como consultora antes, eu tinha essa visão. Depois do 5K, não. Eu já entro com já determinado aquilo que eu vou fazer, com o trabalho descrito, o que Você será sabe que eu feito. sofri muito mesmo, durante um bom tempo, isso que você acabou de descrever. Eu também não sabia, né, que era consultora e não sabia como funcionava esse mundo, né? A minha cabeça era de CLT. Porque o CLT, você é contratado, você tem que fazer tudo para aquela empresa. Tudo que a empresa Aparece. precisar, você vai fazer, né? Beleza? Não tem nada de errado com isso. Mas a Uhum. consultoria, o nome já fala. Consultoria. Você vai uma situação específica na qual você vai dar uma consulta. Né? Você vai É, explicar, você vai orientar, ou você vai elaborar um documento. É de um assunto específico. E o que acontecia era que eu fechava os contratos, eu não determinava quantidade de hora para trabalhar, nada, o que eu ia fazer. E aí o cliente, ó, só empurrando o serviço. E aí eu achava que o cliente estava me desvalorizando, ou achava que o cliente estava se aproveitando de mim. Ai, meu cliente está aproveitando de mim. Nossa, mas não é possível. Me chamou hoje de novo, aí eu tinha que ir lá correndo, já tinha feito a visita da semana, e aí já ia correndo de novo. Ó, agora você tem que ir na vigilância. Vai lá no engenheiro e faz um rótulo, e isso, e aquilo. Eu fui ficando doida, eu tinha muitos clientes, né? E até que um dia, fazendo cursos, né? Eu escutei isso, escutei o que era a definição da consultoria, e aí eu comecei a pensar, gente, eu vou ter que reformular todos os meus contratos. E olha, Lucimar, eu reformulei todos os contratos naquela época. Eu devia ter mais ou menos assim uns 15 contratos. E eu tive muito medo, porque eu pensei, eu acho que quando eu for falar o que eu vou fazer agora, eles não vão querer mais o meu trabalho. Né? E eu não perdi ninguém, não. Eu fui fazendo essa transição. Muitas vezes eu não consegui fazer a transição inteira, eu ia por partes, né? Mas eu comecei a me posicionar. Eu punha pelo menos no contrato o que era que eu ia fazer. Aí quando o cliente vinha, faz um rótulo. Não, mas o rótulo, a gente vou te mandar o orçamento. Como assim orçamento? Porque o rótulo não está no nosso contrato. Eu vim para fazer o trabalho de boas práticas. Mas rótulo não é boas práticas? Não. Aí é quando você tem a oportunidade de começar a educar o seu cliente. isso. Porque Eu sabe, ele não está aproveitando de você, não. É você que não sabia se posicionar. eu só fiz diferente de você na questão de eu colocava a carga horária só. Hã?
eu me matava naquele horário que eu estava ali, porque ele vinha com 1000 coisas, sempre. Todos os clientes vinham com 1000 coisas e eu abraçava, porque eu E eu achava não que tinha sei que se você fazer. tinha a mesma sensação que eu. Eu tinha um peso na consciência, como assim, nossa, eu não estou atendendo o cliente. Né? Eu ficava com peso na consciência. Quer dizer, gente, isso não pode acontecer. Eu brinco às vezes assim, quando você vai comprar um sapato, você compra um par de sapato. Por aquele preço é só um par de sapato. Você não vai comprar um par. Ah, custa R$ 100. Ah, então inclui aí para mim uma rasteirinha também nesses É, R$ 100. não. Inclui uma rasteirinha aí para mim. Né? Não, minha filha, a rasteirinha custa mais de 100, né? Olha, quem falou assim, olha, muita sorte. Já sabemos que vamos poder cobrar 10 de livro. Isso mesmo, Ellen. E a Fermentados disse assim, também passei por isso em restaurante, porque não sabia que era consultoria. Gente, é a coisa mais comum do mundo. Não sei o que é consultoria. É É a muito comum. comum, uma das coisas que mais chega aqui para mim. Lu, a gente lá no 5K, aqui no Domine, lá no Nutri 5K, para quem chegou depois, a Lucimara é nossa aluna, né, do curso Nutri 5K. E ela gentilmente hoje está aqui com a gente conversando e contando um pouco da trajetória dela, que é para inspirar outros colegas, né, a virem para a nossa área de consultoria e entenderem também um pouco mais da consultoria. Aqui no Domínio Nutrição, a gente tem aí os nossos conteúdos gratuitos, né, que são todos os dias sai conteúdo. Tem as nossas lives, agora tem live toda segunda-feira, 17h17, para tirar dúvida ao vivo comigo. Tem a live de quarta-feira, que eu agora coloquei com uma live de quarta às 19h17, é o nosso projeto Nutri Consultora, que é onde eu estou batendo conteúdos mesmo toda semana sobre montar a sua consultoria, entender o que é a consultoria. E a Lucimar, muito gentilmente hoje, ela aceitou o nosso convite de vir aqui contar um pouco dessa experiência dela e de especialmente também da experiência dela dentro do curso Nutri 5K, como tem sido nessa vivência dela. Um dos objetivos do curso Nutri 5K é fazer com que o nutricionista acredite e viva da nutrição. E eu quero aproveitar, né, nesse momento para perguntar para a Lucimar, Lu, você hoje vive da nutrição? Vivo da nutrição. Ah, Ana, eu falo assim, a nutrição, quando a gente aprende a trabalhar com ela, né? Você precisa aprender a trabalhar com a nutrição. Não é só pegar o diploma, não, gente. É só pegar o diploma, a gente vai fazer o sucesso, não é bem por aí. É, mas quando a gente aprende a trabalhar com ela, a nutrição ela é uma área apaixonante. Essa área, né, das boas práticas, daí dos procedimentos, sempre foi uma área que eu gostei demais. Tanto que na faculdade o pessoal me chamava de Miss Bactéria, Lineu Silva, era aquela que fez um monte de apelido, porque eu já colocava, chegava nos restaurantes fazendo inspeção, né, para poder comer. Aqui nesse lugar eu não como. Foi uma coisa que era de mim. Mas quando a gente aprende a trabalhar com ela, é uma área muito boa. É bem diferente, assim. Não tem como comparar a consultoria com CLT. CLT você vai ter o valor fixo ali todo mês, né? Vai ser mensal, mas você vai ter que fazer tudo o que aparece e, e é isso. Mesmo valor e pronto, né, Lucimar? E pronto, e é isso. A consultoria não. Você dá as regras do jogo. A verdade é essa, na consultoria. É a Exatamente. gente que. Eu quero fazer? Ah, eu sei fazer, posso fazer, eu tenho tempo para fazer. Eu vou. Ah, então eu coloco no contrato. Ah, não quero, não gosto. Porque às vezes a gente não tem determinado trabalho que a gente não gosta de fazer. Sim, sim, exatamente.
Então eu escolho, não gosto. Olha, eu sinto muito, mas isso não faz parte da minha empresa, a gente não trabalha com esse tipo de trabalho, eu te oriento, né, tal pessoa que faz. A gente Uhum, tem as regras, sim, a gente dá as regras. a gente, Então é totalmente exatamente. diferente. Essa é uma das grandes vantagens da consultoria. A liberdade que a gente tem de escolher o nosso trabalho. E de escolher Liberdade de até o trabalho, quanto você quer ganhar. exatamente. Liberdade do trabalho, liberdade da renda, liberdade do tempo. Ah, eu quero trabalhar 3 vezes na semana, eu vou trabalhar 3 vezes na semana. O resto do tempo, se eu quiser ficar em casa me embonecando, eu posso. Me Aham, permite. Né? Ah, eu quero fechar a semana com o cliente? Eu vou fechar. Ah, não, mas eu quero ter uma tarde. Ah, vou trabalhar de segunda a sexta, vou pegar cliente para trabalhar de segunda a sexta, mas eu quero a tarde livre, a quarta tarde livre para mim? Eu posso. Ah, eu quero trabalhar até 11 horas da noite? Também posso, não tem. Eu que faço, eu uso meus horários. Eu fecho com o cliente o horário, o cliente vai ver o horário, eu vejo com o cliente o horário que ele precisa, né? Que eu esteja ali, eu vou ver se cabe na minha agenda. Cabe tudo bem, se não cabe tudo bem também, ele procura outro profissional, ele não tem. Se eu não sim. quero fazer aquele trabalho, eu não vou fazer. Então é assim, somos os donos do jogo, gente. Isso Consultor, faz a gente toda a que diferença na termina. nossa vida, né? Faz muita diferença na nossa vida. Essa liberdade que a gente tem em todos os aspectos, né? E é o que você disse. Se você quer ganhar mais, vamos trabalhar mais, né? Você tem aí, se quiser, você pode trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, porque você tem clientes para tudo. Tem Para tudo. tem Tudo, clientes tudo. que vão trabalhar só final de semana, tem cliente que é só à noite, né? Por exemplo, buffet, onde a gente pode fazer consultoria para buffet. Você às vezes vai trabalhar, nossa, eu sou CLT aqui, até eu me organizar, vou trabalhar durante a semana de CLT e final de semana vou procurar buffet, restaurantes, barzinhos, né? Churrascarias, trabalhar com a minha consultoria, vou me posicionando ali com ela, né? Então, e não, como você disse, quero trabalhar só de manhã e à tarde quero me embonecar. Bora se embonecar, mulherada. Porque Eu já trabalhei. também faz parte, né, Lu? É sim, tem que ter, né? A gente tem que ter nossos momentos. Eu já É. trabalhei muito, Ana, de CLT e consultora. A maior parte da minha trajetória, uma maior parte, sim, uma boa parte dela foi com CLT e consultora, fazendo as duas coisas. Depois do expediente, eu era consultora. E como Hoje você eu fico se na sente hoje? consultoria. Então, e como você se sente hoje vivendo da nutrição? Ah, é outro nível, né, Ana? Como eu falei, eu tenho autonomia na vida, para mim. Eu mando na minha vida, nos meus horários. Gente, eu abri os comentários para ver se alguém quer comentar alguma coisa aqui com a Lucimar, né? E se você tem alguma pergunta, alguma coisa, coloca aí para ela, porque daqui a pouquinho a gente está quase aí no finalzinho da nossa live. E Lu, você falou, né, de coisas que são importantes enquanto consultora, né, da questão da liberdade e da questão da liberdade financeira, dessa liberdade de horário que traz. E em termos assim de conhecimento técnico, né? Como é que você hoje se vê, né, em termos de conhecimento técnico, sua segurança e como que o Nutri 5K te ajudou nisso? O Nutri 5K foi muito importante para mim. Eu falo assim, para você e para todo mundo, para todo mundo. Justamente por conta do posicionamento que deu esse empoderamento. Eu já tinha o conhecimento de muitas coisas, né? Você passava ali, você coloca, tem no curso muitas coisas que eu tinha o conhecimento, mas eu não conseguia colocar para fora, né? Me posicionar, falar, e o 5K trouxe isso. E o 5K veio trazer para mim também, trouxe a questão de uma autoconfiança, por ver a quantidade de conhecimento que eu tinha, porque eu achava que eu não sabia nada, entendeu? Era uma coisa que aí eu ficava
sempre para dentro, não colocava para fora como eu sou, o que eu sou, a profissional que eu sou. Eu nem me achava uma profissional boa, assim. Me achava mais ou menos. Eu vi que era uma pessoa que eu estudava muito. Eu via assim, eu me via dessa forma. Ah, eu estudo muito, mas eu não sei muita coisa, não retenho. E aí com o 5K eu vi que não, eu retenho, que eu sou uma boa profissional. E eu fiz uma trajetória que eu aprendi muitas coisas no 5K, né? Eu não sei tudo que tá ali, nem não tem como também a gente saber tudo. E é Sim. assim, o legal do 5K é a nossa troca de experiência. Tem Uhum. coisa que eu não sei. As meninas falam lá, nossa, eu não sabia disso. Tem coisa que você fala, nossa, eu não sabia. Então, assim, veio muito acrescentar. Veio muito acrescentar. Você disse uma coisa que eu também escuto muito aqui dos nutricionistas. Ah, Ana, eu não vou fazer a consultoria porque eu não sei. Porque eu não sei o que fazer no cliente. Porque eu não sei como começar no cliente. Então, eu nem vou tentar. E aí você Esse, falou uma coisa importante. A gente tem conhecimento, sim. O que falta muitas vezes é direcionamento desse conhecimento, né? exatamente. É acordar esse conhecimento. Como você falou, eu vi que eu tinha conhecimento, eu vi que eu era uma nutri boa. Assim, eu não era essa nutri média, fraca que eu acreditava, né? Porque você começou a direcionar o seu conhecimento, né? Você começou a entender como colocar aquele conhecimento em prática, né? E aí isso também faz muita diferença na nossa, O, no nosso dia a dia, o para que o 5 essa confiança, né? O que o 5K fez? Organizou o meu trabalho, porque eu não sabia, eu chegava lá, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu me posicionava assim, o que, que eu fazia? Eu pegava o roteiro do CRN, referente àquela área, é o AN, é restaurante, né? É um Hum, restaurante? Eu ia lá, pegava o roteiro do CRN de cozinha industrial e seguia o roteiro, sabe? Fazia aquilo ali. Quando eu entrei na panificadora, fui lá, peguei o roteiro para a indústria, né? Na fábrica de pizza também, eu pegava o roteiro de indústria, ia pegando de acordo com o trabalho e ia por aquilo ali. Mas eu não sabia a sequência, a ordem, o que era prioridade, porque hum, lá só vem escrito o que é para fazer, sim, mas uma não lista de coisas, como fazer né? o roteiro. E não tem como fazer. É simplesmente fazer. O roteiro é isso. Você vai fazer isso, isso e isso. Mas não tem como fazer. O 5K não. O 5K mostra como fazer. O que eu Hum. vou fazer, de que forma eu vou fazer e como eu vou aplicar isso. Então é diferente. Ele é mais organizado isso. Não tem que tirar da cabeça e ficar louca e falar: meu Deus, que aconteceu muitas vezes comigo. O que eu vou fazer agora? O que Isso eu acontece faço? demais comigo, né? E é tanto que a minha mãe me chamava de barata tonta, porque eu chegava em casa no final do dia e falava, mãe, hoje eu me sinto tão mal. Eu entrei lá dentro, né? Principalmente quando eu comecei a atender supermercado, que, meu Deus, aquele tanto de setor, aquele tanto de gente, 80, 100, 120 colaboradores, e eu olhava, entrava num setor, entrava no outro, entrava no outro. Mãe do céu, eu me senti tão mal. Eu olhava o povo trabalhando daquele tanto e eu pensava, nossa, eles estão me pagando à toa. Para que eu não sei o que eu vou fazer aqui dentro, né? Eu não sei nem por onde sabia que tinha tanta coisa para fazer e ao mesmo tempo não sabia como organizar, como coordenar o trabalho, né? E aí ela falava, você está parecendo uma barata tonta, né? Então até tem uns vídeos depois que eu falo muito isso, a síndrome da barata tonta. Porque é muito ruim você sentir isso, é péssimo, né? É horrível. Né? E aí quando a gente sente assim, a gente se desvaloriza demais. Porque aí Demais. que a gente está ganhando, a gente não merece. E aquele dinheiro que o cara tá te pagando no final do mês, não, isso eu não mereço isso. Parece que eu nem estou trabalhando, É né? bem isso. E fica aquela sensação, muitas vezes, assim, hoje eu perdi meu tempo, Hoje eu perdi porque eu meu. poderia isso e aquilo e eu não fiz.
né? Porque eu fui fazer determinada coisa, porque eu tive que elaborar tal coisa. O 5K traz todo o material também, né? Muitos materiais eu tinha, mas o 5K traz todo o material. Tem que ficar elaborando planilha agora. Eu já tinha um monte de planilha, sou a louca do Excel, dos cursos, das planilhas também. Prepara, que nesse segundo semestre a gente vai dar uma remodelada geral nas planilhas, vão ficar, ó, chuchu, vai ver. Delícia! Vilha. Vai, a gente está preparando aqui novidades para. Acho que em outubro a gente já vai começar a liberar algumas coisas aí. Deus quiser, vai me ajudar aqui. A gente está trabalhando arduamente para isso. E tem uma coisa também, uma coisa eu acho que eu queria te perguntar, que é sobre suas colegas, né, lá no 5K, nossos encontros semanais. Eu ando até meio sumidinha, né, Lu? Mas nossa comunidade, se isso traz para você, se isso é relevante para você, o que que isso significa na sua vida profissional? Ana, eu quero até falar, foi importante você perguntar, de como está sendo bom isso. Eu sei que eu não estou muito nas nossas aulas, né? Andei com a rotina bem desorganizada e agora eu vou voltar. Mas, assim, a importância de poder falar, eu brinco às vezes eu comento com as pessoas que meu irmão até brincava não, ele falou uma vez para mim que foi algo que me marcou muito, assim, que ele falou que eu estava com obesidade mental porque é muito conhecimento sem colocar para fora. E, de fato, ficava com algo entalado aqui, ó, porque eu queria falar sobre a nossa área, eu queria falar sobre consultoria, eu queria falar sobre boas práticas, eu queria falar de termômetro, gente, eu queria falar de coleta de amostra, e eu não tinha ninguém para falar, porque não dá para falar com colaborador. Eles não entendem nossa língua. O quanto é importante a gente estar no meio de profissionais que entendem nossa língua para a gente poder falar. Porque com o colaborador eu não posso falar termo técnico. Eu tenho que Sim. falar a linguagem dele, uma coisa mais simples, né? E eu tinha vontade, muita vontade de falar, mas eu não tinha com quem conversar. Não dá para conversar isso com mãe, com pai, com namorado, com irmã. Não tem Não, como, né? não Com tem. irmão, no caso, eu tenho um irmão com filha. Não tem como, ninguém entende. E às vezes a gente coloca, um posicionamento que a gente coloca, vê a gente como carrasca, né? Ai, É. Deus me livre, o que é isso? Né? Aham. E não, e na comunidade é diferente, a gente pode falar, a gente deve falar, a gente põe para fora. Então, assim, está sendo libertador quando eu vou nas aulas que eu consigo falar. Hoje mesmo, eu estou falando aqui, falar de nível profissional é diferente. A gente poder falar da nossa profissão, de como ela é, dos benefícios que ela traz, dos problemas que a gente tem, que a gente enfrenta, é diferente. É muito satisfatório, assim, poder dividir a vida, né, a rotina, dividir os problemas com os amigos e as conquistas também, porque lá na comunidade também Ai, gente, ó, fica todo mundo. Ai, tem um cliente, aí fica todo mundo na expectativa, né? Amanhã eu vou fechar um contrato, e fica todo mundo na expectativa. E aí, fechou, deu certo? Então, assim, a participação, a gente faz uma amizade muito bonita, vira uma família, né? Porque a gente passa a se preocupar com o colega ali. Todo mundo mora longe, mas é como se estivesse pertinho. Então, eu falo, esse contato com a família 5K foi muito bom para mim, muito bom. Me deu, além da autoconfiança, como eu falei, essa questão de poder dividir a vida, dividir a profissão, dividir as conquistas, é muito satisfatório, assim, me traz uma tranquilidade. Eu fiquei mais tranquila. Eu tinha uma vontade de falar, eu falo muito, né? Dá para perceber, quando eu começo eu me empolgo. Mas eu tinha uma necessidade ainda maior, porque eu não conseguia falar. Não conseguia Eu acho falar. que isso foi uma coisa que eu sentia demais também, né? Trabalhando sempre muito sozinha. Eu via outras profissões, né? Os encontros dos profissionais e tudo, e a gente assim, muito sozinha. Então, na verdade, são poucos nutricionistas que atuam nessa área. Até nutricionista, você não consegue conversar sobre isso, né? Até com um colega mesmo de profissão, mas que atua numa área diferente. Então, quando eu pensei, eu vou começar a comunidade, era para ter uma comunidade só lá no Facebook,
né? Igual a grande maioria dos cursos. A gente vai lá dar um oi, um bom dia, responde uma dúvida e tudo mais. E aí eu falei aqui para o pessoal da minha equipe, eu falei, a nossa comunidade vai ser um pouco diferente. Nossa comunidade a gente vai se encontrar semanalmente. E aí eu me lembro que os meninos falaram, Ana, toda semana? Eu falei, olha, por enquanto eu der conta, vai ser toda semana. Eu quero encontrar com os meus alunos, e mais do que meus alunos, eu quero encontrar com minhas colegas de profissão e colegas de carreira, porque elas também têm muito para acrescentar para mim, né? Tem conhecimento que eu não sei, tem histórias que eu não vivi, e tudo isso é muito gostoso. Então, assim, a gente já está indo para... Nosso primeiro curso foi em outubro de 2020, né, em plena pandemia. Agora, em outubro, a gente vai completar 2 anos já, e tem 2 anos que eu estou toda semana com meus alunos, né, na nosso encontro. E eu não tenho vontade de parar. Não tenho vontade. Espero conseguir me organizar sempre o domínio, Nutri 5K, para que eu esteja toda semana com vocês. Que bom. Porque é muito rico isso. Não tem preço de jeito nenhum. Eu E fico me segurando lá, para não ficar falando, né? Porque a vontade, fala, gente, olha, aconteceu isso, olha, eu fiz isso. Mas aí é só eu que falo, então tem que deixar as meninas falar. A última vez você até comentou, você tá quietinha hoje? Eu foi. tava com vontade de falar no extremo, mas eu falei, não, deixa as meninas. Ai, Lucimar, mas você sempre que fala, acrescenta muito. É muito importante sua participação, sabe? Porque você tem já bagagem, né, profissional, você entendeu muito bem o que é a consultoria, como aplicar tudo isso. Então, é muito rico quando você fala. Você passa muita autoridade e você é uma pessoa muito generosa, né, com as suas palavras. E muito mesmo, assim, carinhosa, né, com as pessoas. Então, nossa, é muito rico quando você fala. Muito. Então, não Obrigada. pare de falar. Inclusive, eu quero que você, por favor, comece a fazer suas lives aí no Expert. Comece a fazer lives aí no Lucimar. Por favor, chame colegas, me convide, faça live sozinha. Porque você tem muito para falar. E quando a gente quer divulgar nosso trabalho, esse é o melhor canal, gente. É vir para cá. Não tem como diz uma conhecida minha. Aqui é a rua mais movimentada que tem no mundo. É essa que nós estamos. Olha, a Ana Rodati, minha irmã, querida irmã, a mulher dos 40 mais, né? Amei a Lucimar. Ela Ah, obrigada. ela é um encanto mesmo, amada. De Ana, a generosidade. Eu me lembrei a palavra que eu queria usar. Você fala com conhecimento, com autoridade, mas com humildade, Lucimar. E a Obrigada. humildade, às vezes, a gente está faltando, né? No mundo de hoje. Então, isso está realmente, sim, você é muito bacana. Então, a gente Mas tanto... foi uma fala. das coisas que chamou a atenção em você, Ana. Foi o seu profissionalismo com a sua humildade. Como eu falei, assim, você entrega tudo que você tem, né? Da outra live não ficou salva, mas quem participou viu eu falando que eu admiro muito isso em você, né? Eu sou uma grande admiradora sua, não é puxando o saco, não, é porque, de Obrigada. fato, eu falei que eu te vi, já quis fazer o curso logo, já porque eu me identifiquei, assim, você entrega tudo que você tem, você não esconde nada. Eu já fiz outros cursos onde a pessoa só dá o básico da legislação e não explica, e acabou, e se vira, né? Tipo assim, e você Aham. não. Tem uma dúvida, você responde na hora, se você não consegue responder na hora, você responde depois, a equipe está toda ali, você é muito receptiva, é diferente, assim. Então, a sua humildade também é muito... Me chamou a atenção, acho que foi isso que me identificou em você também. É uma profissional humilde. Obrigada mesmo do coração. É gostoso, assim, a gente ouvir também, né, esse feedback de vocês. É muito bom.
E a gente está aqui chegando no nosso final da nossa live. A Lu tem que voltar mais vezes, porque é muito bom conversar com ela. Quero trocar figurinhas com ela aí na parte técnica. Qualquer dia desses vamos fazer live de parte de conteúdo técnico, hein, Lu? Para a gente poder trocar figurinhas aí com as meninas. Ai, que tanto de coração, meus amores! Thank you very much! Olha lá, que fofa! Zé, presente. Mirta, amada, minha irmã Ana. E um dos objetivos, então, dessa live era realmente apresentar para vocês uma aluna 5K que tem conquistado o mercado na região, né, que ela está aqui no interior de São Paulo, e que está vivendo da sua profissão. Porque é uma coisa que eu escuto também demais aqui. Ai, Ana, o que é isso? Viver da nutrição? Ninguém vive da nutrição. Ninguém ganha dinheiro na nutrição. Isso não existe. Chegou para mim, como eu falo em 5K, né? Eu falo que para ensinar vocês a faturarem 5K, chegou um direct para mim há uns meses atrás, mais ou menos, a moça falou assim: gostei de você porque você é realista. Nutricionista não passa mesmo dos 5 mil. Aí eu pensei, se eu voltar para o faturamento que eu tenho, ela vai falar que é mentira, né? Vai falar que eu estou mentindo, né? Vai muito do posicionamento, né, Ana? Eu vi isso daí, vai muito do posicionamento. Quando você se posiciona com autoridade, a sua renda aumenta. Sim, e o melhor é que a gente começa a trabalhar sozinha. E aí, quando você está sozinha, você vai chegar no limite, né? Talvez, depende do que você tiver já conseguindo cobrar. Mas imagina que um Nutri 5K com posicionamento 5K, daqui a pouco ele não está mais sozinho. Ele cresce, ele tem uma expert, ele tem aí a expert inteligência, né? E ele vai contratar pessoas, ele vai ter a sua própria empresa. E aí, isso é o infinito. A gente não pensa só em 5K. A gente pensa em 5K como nosso primeiro degrau. Né? Exatamente. Não como o nosso final. O 5K é só o começo. Né? E eu espero aí que a Lucimar já esteja no 5K ou já está perto do 5K, não sei. Né? Mas vivendo a placa. Então eu já sei que ela está. Pode mandar a placa, Ana. Posso mandar a placa? Placa, Ana. Nutri 5K. Gente, vou até desativar esses comentários aqui. Eu posso mandar a placa? Manda a placa, Ana. Manda a placa para mim. Pode mandar, Lucimar. Não, de 5K. Manda 5K, por enquanto. Posso mandar a placa 5K, então? Beleza! Gente, produção, equipe, anota aí o endereço da Lucimar para partir placa 5K para nossa aluna 5K. E você acha que o nutricionista ganha 5K? É capaz de ganhar 5K nutricionista? Ó, eu quero colocar para os nutricionistas que estão em dúvida na área agora. É uma coisa. Comentário aqui. Diploma engavetado tem em toda profissão. Tem nutricionista que engavetou diploma porque não conseguiu viver de nutrição. Tem fisioterapeuta que engavetou diploma porque não conseguiu viver da profissão. Tem enfermeiro. Tem muitos profissionais que engavetam diploma porque não vive da profissão. Mas isso vai ser fácil? Não. É fácil chegar a 5K, 10K, 20K, 50K? Não, não é fácil. Engavetar diploma é fácil também? Também não, gente. Foram 4 anos que a gente se dedicou, né? Do nosso tempo, da nossa energia, abriu mão da família, de muitas coisas para poder estar ali. Então não vai ter nada fácil. Não vai ter nada fácil. Mas como eu falei na outra aula, né? Na outra live, qual o difícil que a gente vai escolher? O difícil da onde a gente está, esse difícil da realidade de hoje que a gente está vivendo,
ou difícil de fazer uma carreira promissora? Ou de você conquistar, realizar seus sonhos? Porque tudo vai ser difícil. Vai ser difícil chegar no 5K, vai ser difícil engavetar diploma, vai ser difícil abrir mão dos seus sonhos. Vai ser difícil. Então, vamos encarar o difícil de conseguir o 5K, gente. Isso vai ser... não é fácil, eu ralei, eu chorei, eu fiz um monte de coisa. Né? Minha família sabe o quanto eu batalho, continuo batalhando até hoje para viver de nutrição. Quantas vezes eu pensei em sair da área, quantas vezes eu pensei em engavetar meu diploma, não foi uma nem duas vezes. Parei de ir nos encontros de nutris que tinha por aqui, porque a maioria era tudo reclamação da profissão, a gente mal se divertia, era mais reclamar da profissão. Então eu falei, não quero mais isso para minha vida, não quero reclamar da minha profissão. Eu sou nutricionista, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho. Eu vi que eu nasci para isso, né? Teve que outras pessoas ver para poder falar. E hoje eu vejo, eu agradeço a Deus de estar nessa área. E vamos, gente, vamos força na peruca aí, não deixa a cabeleira cair, não. Não deixa, não, gente. É o Covid que arranca nosso cabelo. Caiu o cabelo, vamos pôr peruca. Ai, gente, eu tenho, ó, tem umas fotos com aplique, coisa mais linda. Não tá legal? Faz um copy. Põe uma peruca, põe aplique, força na peruca, levanta a cabeça e vai pra frente. É assim que a gente faz. A vida não é fácil pra ninguém, não. Às vezes a gente... Ó, eu tenho certeza que quem vê a Ana, fala, pra ela é fácil, acha que ela nasceu rica. Se nasceu, sorte dela, sorte de quem nasceu. Mas quem não nasceu, vamos batalhar pela riqueza, gente. Mas não é? É muito trabalho, é muita dedicação. Não é, muito, não é pouca, não, Lu. Não, é muita dedicação. Ó, eu tô aqui falando, a consultoria é boa? É excelente? É uma área gostosa? Que nem eu falei, você vai ter liberdade, você vai ter autonomia? Vai, mas você vai ter que pagar o preço. E o preço é alto. Você quer ganhar alto, você vai ter que... Se você quer sonhar alto, você vai ter que pagar um preço alto também. Isso porque mesmo. Quanto mais caminhar, você vai ter que caminhar. E vai ter que caminhar, porque vai ser difícil. Vai chorar, você vai se arrepender de coisas que fez, a gente vai se arrepender de coisas que fez, de preços que não cobrou, né, que deixou de cobrar, mas tudo é experiência. Eu não posso me julgar a Lucimar de 11 anos atrás, a recém-formada, com a cabeça da Lucimar de hoje. O nutricionista 5K que está entrando agora, não pode julgar ele com a cabeça que ele tinha 2 anos atrás. Então, tudo é para frente, tudo é para frente. Vamos para frente, é aquele ditado, né? Vamos para trás que atrás vem gente. Vamos para frente que atrás vem gente. Porque se a gente fica parado, a gente é atropelado. Pela profissão, pela vida, pelos problemas. Tem uma tirada que eu amo. Essa é ótima. Quem fica parado é atropelado. Quem fica parado é atropelado. Minha avó falava assim, ó. Às vezes eu parava na porta, né? Tinha mania quando eu era criança, parar na porta. A minha avó olhava para mim e falava, vamos, filha, vamos que o porteiro morreu pisado. Eu entendi, né, minha avó? Porteiro morreu pisado, gente. Não entendia. Porque... Você falou um negócio que é muito jóia. Assim, ó, gente, não vai ser fácil. Gente, vai ser... A gente erra muito, a gente apanha. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você quer errar muito, apanhar, sofrer, pelo menos que seja acompanhado, né, lá da nossa turma, 5K, e que você tenha pessoas para te apoiar e onde você tem possibilidade de enxergar seus erros. Para você depois cometê-lo. Ou, né, para você ir passo a passo se melhorando, né? Porque os alunos do 5K, né, como eu falei, está sendo orientado. Né, eu falei há um tempo atrás, está sendo orientado. Então, isso facilita. Difícil foi que nem nós, né, que não tinha orientação nenhuma, teve que aprender. Nossa, doeu, gente, doeu. E dói quando lembra. As coisas que fala, gente, tem coisas que eu lembro de mim, eu tenho até vergonha, sabe? Falo, meu Deus,
como é que eu fiz isso, como é que eu tinha coragem de fazer determinada coisa. Mas era o que eu dava conta de fazer naquele momento. Como você disse, não tinha nada, não tinha nem lugar para você pesquisar. Nada, não tinha. Então, não tem como. E a Lucimar começou tem 11 anos, né, gente? Então, 10 anos, porque um ano ela ficou na prefeitura, depois 10 anos ela está trabalhando e está conosco no 5K aí desde fevereiro. Então, olha só, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, 6 meses que a Lu está aqui e está com toda essa experiência, todo esse ganho, né, que ela teve. Isso é muito bom, eu fico muito grata e muito feliz por ter participado desse momento da sua vida de transformação, né? De entender quem é você, o papel que você tem dentro da profissão de nutricionista, no mundo empresarial, para você hoje ser como uma empresária já com a sua empresa, fazendo o seu negócio crescer, sendo uma Nutri 5K diamante mesmo, que é aquela que já vai levar o troféu. Muito feliz. Vive da sua profissão, consegue fazer compromissos, né, Lu? Você faz compromissos porque você acredita e sabe que você vive da sua profissão, que vai ter o dinheiro para pagar, né? E muito Né? Nossa. E é muito importante isso, viu, Ana? A gente ter perspectiva das coisas, né? Ter perspectiva das coisas, a gente poder sonhar, porque às vezes chega uma fase da vida que parece que a gente patina, só que patinar faz parte do processo. E a gente não percebe que na patinação a gente ganha musculatura. E A gente como ganha. ganha? E como ganha musculatura? É bem aquele exercício isometria, né? A isometria. Tá ali. Eu para mim, eu só patinava, eu achava que eu patinava, e chegava em momentos que eu queria desistir, porque eu achava que eu não estava tendo sucesso, que eu não estava me Olha, fortalecendo, que eu estava me enfraquecendo, quando na verdade eu estava me fortalecendo. E eu vi o tamanho da minha força no 5K, por isso que esse curso é muito importante para mim. Porque eu consegui perceber, eu consegui enxergar. Foi assim, no 5K caiu a venda dos olhos. Eu tinha as pessoas que falavam, que admiravam o meu trabalho, né? E eu ficava assim, eu falava, admirar do quê, gente? Né? Eu pensava, eu não falava para a pessoa, mas eu pensava, admirar do quê? Eu vivo no mesmo lugar, né? E aí depois no 5K eu olhei que não, falei, gente, eu fiz uma trajetória, eu não fiquei no mesmo lugar. Caiu a venda dos olhos. olha, se tem algum nutricionista que quer desistir da profissão, tem que escutar a Lucimar falando, gente. Tem que escutar a Lucimar contando a história dela. Isso é incrível mesmo. É muito bom a gente poder ouvir tudo isso. Mais uma vez eu te falo, me sinto muito agradecida pela confiança, né, que você tem em mim, né, no meu curso, no que eu ensino, no que eu oriento. Então é muito gratificante, assim, muito obrigada por essa confiança. Muito obrigada por essas palavras suas, sabe? De toda a sua história, de tudo que você vê, né? Esse lado positivo da sua história, da sua vida. Você revisita a sua história e reconstrói a sua história de uma forma muito dignificante. Então, nossa, é incrível mesmo te ouvir. E de novo eu falo, faça mais lives, conte mais para as pessoas sobre você, sobre sua trajetória, sobre seus erros, sobre os seus acertos. Faz mesmo, porque os Nutris precisam ouvir isso. E Nutris, quem tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa, procure mesmo, vai lá no direct da Lucimar, para poder se inspirar e se apoiar, porque eu sei que ela vai gostar muito de fazer isso. E vou pedir para você dar aí sua última mensagem dessas maravilhosas. Você deu 1 milhão de mensagens hoje para as pessoas, mas conta um último momento aqui, Lu. Eu vou dizer. Carinha linda ficar aparecendo aí.
consultores, né, nutricionistas que querem entrar nessa área. Não desistem, não, né? Não desistam, porque toda jornada é difícil. Toda jornada é complicado, assim, no início. O início é difícil, o início de tudo, a gente não tem experiência, a gente não sabe, a gente não tem noção do que está fazendo. A gente só tem uma certeza de que a gente estudou algo e que aquilo ali precisa ser aplicado, ou que montaram uma legislação que a gente tem que seguir. E que muitas vezes a gente acaba até forçando um pouco a barra para que essa legislação seja seguida, né? Às vezes a gente não sabe conversar com o colaborador, com o próprio cliente, o próprio empresário, que não entende aquilo lá, que muitas vezes nem nós mesmos entendemos o que está escrito ali. Que assim, a gente. Tudo tudo é questão de permanecer e de insistir, né? A faculdade também não foi fácil. Tenho certeza que faculdade não é fácil para ninguém. Cada um tem uma história, cada um tem sua, né? Todo mundo tem suas histórias, tem suas dores, mas vamos enfrentar elas sempre com o pensamento de que a gente vai crescer, de que para crescer a gente tem que ser pequeno, né? Primeiro a gente começa pequeno. Todo mundo, a gente já foi criança e ninguém nasceu com 60. Eu tenho 1,60 de altura, eu não nasci com 1,60. Eu nasci com 50 centímetros. E hoje eu tenho 1,60 de altura, né? E na profissão é a mesma coisa. A gente começa pequenininho e vai crescendo, vai crescendo. E crescer dói, gente. Não é fácil, não. É dolorido. Dolorido. Pode na adolescência a gente sente dores no corpo, não é à toa, a gente está crescendo. E crescer profissionalmente dói muito. Dói, né? Músculo dói, não é fácil crescer. Não é fácil crescer, mas a gente tem que pagar o preço. E já que vão pagar o preço, vamos procurar, né, pagar com alegria. Ver as coisas boas. Essa coisa que a Ana falou de eu revisitar a minha história. Depois que eu aprendi a fazer isso e olhar para os meus erros com alegria, né, entender que eu tive que errar para aprender, porque ninguém aprende sem errar, então ficou tudo muito mais leve, ficou tudo muito mais fácil. Eu passei a gostar da nutrição, Não, eu já gostava, não é coisa que eu não gostava, mas eu não compreendia muitas coisas. E depois que eu passei a revisitar a minha história e me perdoar, porque isso é importante, a gente se perdoar dos erros, a me perdoar e ver que eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, né? Não tem como eu julgar a Lucimar do início com a Lucimar de hoje, porque eu não tinha a mesma cabeça, eu não tinha a mesma maturidade. Mas o que me trouxe onde eu estou hoje foi os erros que eu cometi, os erros e os acertos. Foi toda uma história, toda uma trajetória. E cada um tem sua história, tem sua trajetória. Gente, vamos nos orgulhar disso. A gente não tem que ter vergonha da nossa história. Cada um tem uma história e que a gente seja inspiração para outras pessoas. Hoje eu tenho essa visão, esse pensamento. Se eu conseguir modificar a vida de uma pessoa, gente, para mim já está ótimo. Já estou feliz da vida. Já é uma coisa que já ganhei o ano, o dia, sabe? Já cumpri a missão, porque a gente está aqui na Terra, eu falo assim, ó, quem não nasceu para servir, não serve para nascer. Nós estamos a serviço. Ai, gente, mais uma, olha só. Também, gente, eu preciso anotar isso, sabe? Porque essa é ótima, essa eu nunca... Quem não nasceu para servir... Não serve para nascer. Não serve para nascer. Isso. Porque nós estamos a serviço. Eu estou a serviço do outro, o outro está a serviço, né, de mim, e nós... Isso merece corações. Botem corações aí na Lucimar, por favor. Quem não nasceu para servir, não serve para nascer. Isso aí é a pura verdade. E como é aquele outro Lucimar do pisoteado? Como é que é? Quem está parado... Quem fica parado acaba sendo atropelado. Quem fica parado acaba sendo atropelado. Quem fica parado acaba sendo atropelado. E a de todas, a primeira que você fala, gente, eu já esqueci dela, meu Deus, eu amo aquela.
uma outra frase que você fala muito, Lu. Hoje você falou até pouco. Eu falei que eu ia pegar essa frase, ia abrir aspas toda vez e ia falar. Eu preciso anotar ela aqui, gente. Tentando lembrar que eu falo tantas coisas. Gente do céu, como é que é mesmo? Ai, não vou lembrar. Nossa, tá aqui na ponta da língua. A hora que você lembrar, você fala pra mim no direct. Tá, a hora que alguém se lembra, coloca aí. Gente, então era isso. Nossa sexta-feira maravilhosa aqui junto com a Lucimar. Uma história assim vibrante, uma história verdadeira e uma história linda que está sendo construída e que eu tenho a honra de fazer parte dessa construção. E me sinto feliz, agradecida a Deus e agradecida a Lucimar por toda essa confiança. Então, desejo, Lu, muito obrigada, viu? Obrigada, Ana. Obrigada a todos. E vamos mais vezes aí. Eu estou começando a me soltar. E como você falou, fazer live técnica. Dá um Vamos frio na barriga. falar. Mas... Eu vou pensar aqui num conteúdo e nós vamos discutir isso com o pessoal. Tá joia. Porque depois do 5K eu comecei a fazer live. Eu nunca tinha feito live na minha vida. Agora tem que fazer aí no seu canal Expert também, chamar pessoas, fazer sozinha, se animar, porque fazer live é muito gostoso. Eu amo fazer live, gente. Vou aprendendo. Agora eu tô fazendo quase que três por semana. Vou começar a fazer no nosso Instagram apenas. Na semana que vem, se Deus quiser, eu começo a fazer live lá também. Legal. Gente, então era isso, ó. Um beijo muito grande para vocês. Hoje foi o nosso Papo de Nutris com a Lucimar, lá de Dracena, uma Nutri consultora que estava trabalhando na prefeitura, concursada e desistiu, pediu demissão, pediu exoneração para ser uma Nutri consultora. Assistam essa live porque ela é maravilhosa. Beijo para Obrigada. todo mundo! Ju, tchau. Tchau, Lu! Beijo.